Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Novamente estamos aqui, terça-feira, dia do nosso estudo no Anália Franco. Peço a vocês que elevem seus pensamentos, vamos nos concentrar, vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior, com Jesus, pedindo a proteção de todos os mentores desta casa, pedindo a proteção da Mãe Santíssima para o estudo de hoje. Então, elevemos nossos pensamentos, agradeçamos a Deus todas as oportunidades que temos de estudo, a oportunidade que a gente tem ainda, de falar do Evangelho de Jesus livremente, através, do Facebook, através das redes sociais, num momento tão difícil que nós estamos vivenciando. Então, a gente tem que aprender a lidar com as situações e fazer o melhor em favor do nosso próximo, em favor de nós mesmos, porque no momento em que nós estamos estudando o Evangelho, nós estamos modificando nossos comportamentos, aprendendo, tendo um pouco mais de sabedoria e um pouco mais de paciência, de tolerância e compreensão mesmo de tudo que nós estamos passando. Então, elevemos o pensamento, vamos pedir a proteção divina, fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra, Senhor Jesus, de todos os males. E assim seja. Então, vamos lá. Vamos organizar aqui. O Evangelho de hoje é do capítulo 14. Honrai vosso pai e honrai a vossa mãe. Nós vamos falar sobre piedade filial. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem, quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir os filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro de que receberam o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3 e 4. Meus irmãos, essa tarefinha de nós falarmos da piedade filial hoje é um tema assim, muito importante, pouco discutido nas famílias, pouco vivenciado assim de uma forma, eu falo o Evangelho, gente, a palavra do Evangelho. Nós pouco damos atenção aos idosos. Nós vemos
No país que nós vivemos, poucas são as pessoas que respeitam verdadeiramente os seus idosos. Nós vemos todo tipo de atrocidades, nós vemos todo tipo de abandono, nós vivenciamos as famílias, todo tipo de desprezo, às vezes de desconhecimento dos direitos, às vezes, né, dos direitos dos idosos em nossa sociedade. E Jesus já nos alertava através do seu evangelho para que possamos fazer o melhor para o nosso idoso, para nossos pais na velhice, né? Porque nada eles nos cobraram, nada eles nos reivindicaram de injusto, né? Assim, eles se doaram na nossa... Mesmo os pais que não conseguiram fazer, né, o que foi prometido, o que foi planejado, né, para aquela maternidade, para aquela paternidade, mesmo assim eles não deverão ser julgados conforme o Evangelho de Jesus. Eles deverão sim ser abençoados, cuidados, valorizados em seu último instante na vida aqui na terra. Porque se vocês forem analisar, meus irmãos, Jesus tinha um cuidado tão especial com a mãe dele, que ele deixou que um de seus discípulos, né, um dos seus mais queridos discípulos, ele recomendou o cuidado com a sua mãe após a sua crucificação, após a sua deixada aqui do plano terrestre, né, quando ele foi, né, crucificado. Tem uma passagem aqui no livro Família, olha só. Lembra-te ainda do mestre incomparável, confiando a divina guardiã de seus dias ao apóstolo fiel diante da cruz. E não te creias, em nome do evangelho, exonerado da obrigação de honrar teus pais humanos em todos os passos e caminhos do mundo, porque no devotamento incansável dos corações que nos abrem na terra as portas da vida, palpita em verdade o amor inconcebível do próprio Deus. Mensagem de Emmanuel. Então, os nossos pais, eles nos amam incondicionalmente, fazem de tudo para os seus filhos. E o que nós vivenciamos, às vezes, ou a maioria das vezes, a partir do momento que nós nos tornamos jovens, pouco valor nós damos nos nossos idosos. Não tiramos um tempo para conversa, achamos que eles são ultrapassados, achamos que eles não nos devem uma devida atenção. E isso, meus irmãos, é contra o Evangelho de Jesus. Algum pai que não tenha cumprido, alguma mãe que não tenha cumprido o seu dever perante Deus ao educar seu filho, ele poderá ser julgado por esse filho? Não, só Deus tem esse poder de julgar os pais por aquilo que não praticaram. Porque, meus irmãos, se nós formos analisar pela lei da reencarnação, muitas vezes nós passamos aquilo que nós devemos passar. Então, em momento algum, nos cabe julgar a procedência, o comportamento, a procedência de certas atitudes de pais para com seus filhos, o comportamento deles, às vezes a falta de amor para com seu filho, às vezes, na maioria das vezes, são apenas resgates. E para o nosso próprio bem, nós devemos praticar essa caridade que nós muitas vezes conseguimos lá fora, praticar com o outro irmão, e dentro de casa não conseguimos com os nossos pais. Então é desagradável a Deus, porque junta-se a falta de caridade com a ingratidão. Então, meus irmãos, nós devemos ter todo o cuidado de zelar pelos nossos pais, tanto materialmente quanto moralmente também, no seu conforto físico, no seu conforto espiritual. Entender a alma do nosso idoso, né, que muitas vezes nós não temos paciência, estamos ali correndo todos os dias atrás dos bens materiais e esquecemos, né, que nós devemos cumprir com os nossos deveres. Isso, meus irmãos, é a piedade filial.
Olha só o que fala no livro O Grande Enigma de Léo Denis. A velhice é o outono da vida. No último declínio, a vida está no inverno. A velhice é santa, pura, quanto a primeira infância. Por isso, aproxima-se de Deus e vê mais claro e mais longe nas profundezas do infinito. Olha só, nesse livro, O Grande Enigma, tem vários capítulos que falam sobre a velhice, a parte espiritual e a parte material. Então, vale a pena muito ler esse livro. Então, quando fala que a velhice é santa, é pura, vocês já observaram, né? As pessoas vão ficando idosas, nós, né, vamos adquirindo idade e as pessoas vão ficando como crianças. Nós já falamos muito isso. Mas fulano está igual a uma criança. Se você for no asilo fazer as visitas, você vê lá muitas senhoras, né, muitas idosas lá com seus brinquedinhos de boneca, né, igualmente uma criança. E o idoso também tem uma característica muito acentuada, que é a insônia, né? Ou às vezes a mente dele foge um pouquinho. E o que nós começamos a falar? Que ele está caducando, que ele está com insanidade mental. E na verdade, meus irmãos, a velhice é um momento em que o ser humano se aproxima da parte espiritual. Quando nós renascemos, quando nós encarnamos, enquanto crianças, até uns 7 anos, nós vivemos um pezinho nosso lá no plano espiritual. E o idoso também é assim. Ele vai chegando, a sua velhice vai chegando e ele vai vivenciando essa parte espiritual. E tanto é que a espiritualidade tem mais facilidade para se comunicar com essas pessoas idosas. Elas são boas pessoas para poder, como se diz assim no nosso dia a dia, né? Uma pessoa para conversar, uma pessoa para fazer uma prece. Então, são pessoas já dotadas de uma certa espiritualidade, porque toda a vivência material dela, ela desenvolveu a sua parte. Essa parte material, enquanto estava na juventude, dava muito valor, né? Nas aquisições materiais, no dia a dia, nas festividades. Isso nós damos muito valor. E no decorrer, né, do tempo, adquirindo a idade, o idoso ele vai se adequando às coisas mais simples, porque ali ele passou a enxergar que as coisas mais simples são as que têm mais valor. E dá mais valor às questões morais, né? Tanto é que nós erramos muito durante a nossa juventude, nós cometemos muitos erros. E o idoso, né, a pessoa quando vai ficando mais velha, vai tomando consciência daquilo que já fez e já sabe o que é certo, o que é errado. Ele vai desvencilhando daquela vida material dele e se tornando um ser mais espiritualizado. E falando, meus irmãos, a parte do trabalho, aqui tem uma questão no Livro dos Espíritos, olha só. O homem tem direito ao repouso na velhice? Sim, ao trabalho está obrigado apenas conforme as suas forças. Olha que no Livro dos Espíritos também fala: a lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para seus pais? Certamente, do mesmo modo que os pais devem trabalhar por seus filhos. É por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, para que por essa afeição recíproca os membros de uma mesma família fossem levados a se ajudarem mutuamente, o que é frequentemente esquecido em nossa sociedade atual. Então, nós temos a obrigação de atender nossos idosos, nossos pais em sua velhice, tanto materialmente quanto espiritualmente. E muitas vezes, o que nós, a maioria de nós fazemos? Colocamos o pai ou a mãe, o idoso, né, em um determinado canto da casa, né, não preocupamos com o seu conforto, né, ali nós colocamos como se ele fosse um traste de casa. A maioria das famílias trata o idoso assim, né,
quando por várias circunstâncias também o coloca nos asilos. Mas isso não cabe a nós julgar. Estou aqui fazendo a explanação do Evangelho e explicando que é de nossa obrigação moral, de acordo com o Evangelho de Jesus, é caridade, mas muito mais agradável a Deus é essa caridade, é piedade filial, que é muito mais do que uma caridade, porque junta a obrigação com a caridade, com o amor, com o afeto, porque nós podemos, meus irmãos, fazer o melhor para os nossos idosos e muitas vezes não fazemos, deixamos que eles fiquem à mercê de muitos desconfortos, de muita solidão. Vocês podem perceber, né? Nós percebemos muito isso. Se você vai fazer uma visita a algum abrigo, nós percebemos a solidão e a tristeza imensa, né, dos nossos velhinhos. Então, meus irmãos, e diz ainda no Evangelho, né, aquele que faz para com o seu idoso, trata ele de maneira indiferente, não tem um cuidado com ele, ele receberá sim. Às vezes, nessa própria vida, essa ingratidão que ele está praticando, ele também vai receber nos seus entes mais queridos. Então, dentro está lá que nós, ao cometermos a ingratidão com os nossos idosos, nossos pais, nossas mães, nós também receberemos ainda nesta vida e também numa vida futura os frutos desta ingratidão, né? Eu vou contar para vocês, eu vou falar uma coisa que eu achei muito interessante sobre a piedade filial, que foi o Haroldo Dutra, né? Ele contou a história dele, né, nas redes sociais, falando da piedade filial. E é assim, né? Nós muitas vezes reclamamos que o nosso pai, nossa mãe não foi atencioso, às vezes não nos deu, não nos ajudou como precisava, não nos fez o que gostaríamos que fizesse. Não foi um pai ou uma mãe assim que a gente podia falar assim, nossa, fez tudo por mim. Às vezes pelas suas condições materiais, às vezes por condições culturais e também existem as espirituais, né? Então, existia uma mulher, né, uma moça, né, nos seus anos de juventude, com muitos sonhos, mas de uma família bem pobre. E ela foi trabalhar, né, numa casa de família, de pessoas abastadas, né, e lá uma moça inexperiente, com todos os seus sonhos, com todas as suas ilusões, não que queria errar, mas que tinha toda um planejamento para ela de uma vida melhor, né? E na sua inocência, na sua ingenuidade, no seu e com a providência divina, porque nada acontece por acaso, né, meus irmãos? E ela se tornou, né, um dos filhos desse casal abastado, se encantou por ela e acabou a engravidando. Aí o que aconteceu? Na década de 70, isso é uma coisa muito grave, né? As famílias são muito julgadas sobre isso, uma moça, né, simples. Então, ela voltou para sua família e foi sendo cuidada por um e por outro, e logicamente, né, gente, muito julgada, muito injuriada, porque naquela época, se hoje ainda é difícil lidar com essa situação, naquela época muito mais. E a moça não sabia ler, a moça não tinha ensinamento, nada, né? E assim, no final das contas, ela retornou à casa, né, desse pessoal, né, que no caso seriam os avós da criança, e lá teve seu filho, e lá foi amparada, mas o rapaz, né, não casou-se com ela, logo mudou-se, né, a família fez com que eles se separassem, e nada mais, nada menos nessa história, né, a história de Haroldo Dutra, né, aí ele completa lá, mas eu vou fazer um julgamento, eu vou reclamar disso, reclamar daquilo. Não, o que ele fala uma fala bem bacana, assim, o que eu precisava era nascer. Então, nós devemos abençoar nossos genitores,
honrar nossos antepassados, porque eles fazem e fizeram por nós o que puderam. Então, isso é uma gratidão, é um sentimento de gratidão, de piedade filial. Nós não temos o direito de julgar os nossos genitores, os nossos pais, os nossos idosos, pelo que fizeram ou pelo que deixaram de fazer. Isso cabe a Deus, né? Então, façamos a nossa parte, tratamos os nossos idosos com amor, utilizamos dessa piedade filial que é agradável a Deus, porque é uma caridade junto com o amor, com a gratidão. Então, meus irmãos, o Evangelho de Jesus nos ensina isso, através das palavras do Mestre, que tanto cuidou, né, assim que ele partiu, né, foi crucificado, deixou um dos seus discípulos mais fiéis a cuidar de sua mãe, que é João Evangelista, né? Eu vou contar uma outra história sobre a velhice. Eu gosto muito dessa história porque está lá no livro de Irmão X, Contos desta e doutra vida. Eu gosto muito porque muitas vezes nós não entendemos que a nossa roupagem carnal, a nossa, né, ela se desmaterializa, ela deforma, e a gente não entende como que nós vamos chegar no plano espiritual. Com qual roupagem eu vou chegar no plano espiritual, né? Então essa história vai contar muito isso. Chama-se O Segredo da Juventude. Olha só. Formoso anjo da justiça, na balança do tempo, recebia uma pequena multidão de espíritos recém-desencarnados na terra. Eram todos eles pessoas maduras, em torno das quais o ministro da lei deveria emitir um juízo rápido, como introdução à mais ampla análise, assim como um magistrado terreno, que na fase inicial de um progresso pode formular um despacho saneador. Velhos, gotosos, dementados, abatidos, caquéticos, demonstrando evidentes sinais de angústia, congregavam-se ali, guardando as características das enfermidades que lhes haviam marcado o corpo físico. Muitos choravam a feição de crianças medrosas, outros comprimiam o coração com a destra enrijecida, ao passo que muitos outros se erguiam com imensa dificuldade, arrastando, trêmulos. As sensações da carne refetearam o íntimo, detendo-lhes o ser nas amargas recordações que traziam no mundo. Conduzidos a exame, sob a custódia de benfeitores abnegados, acusavam essa ou aquela diferença para melhor, recebendo uma ficha explicativa para o início das novas tarefas que aguardavam no plano espiritual. Então aqui, meus irmãos, está descrevendo como que esses irmãozinhos desencarnados na velhice, olha só, desencarnados já idosos, como que chega no plano espiritual, olha só. Conduzidos a exame, sob a custódia de benfeitores abnegados, acusavam essa ou aquela diferença para melhor. Quer dizer, eles reparavam, né, que ali uns melhoravam já a parte perispiritual e outros não. Mas agora era um psicopata recobrando a lucidez. Depois é um hemiplégico retomando o equilíbrio. Então quer dizer que a maioria chega doente, mas o perispírito ele vai assumir outras formas, né? Agora vamos entender por que uns continuam doentes no plano espiritual e por que outros apresentam as melhoras, né? Entretanto, os traços da velhice corpórea perseveraram quase intactos, exigindo de certo longo tempo na vida nova para serem devidamente desintegrados. Então, a maioria desses desencarnados iam continuar sendo o perispírito envelhecido, com a mesma aparência que estiveram na Terra, a maioria. Em derradeiro lugar, no entanto, aproximou-se do anjo, pobre velhinha, humilde e triste.
Os cabelos de prata, as rugas que lhe desfiguravam o rosto, denunciavam-lhe aproximadamente 80 anos de luta física. Então, essa senhora chegou lá, né, toda enrugada, o corpo todo envelhecido, e vamos ver, né, trazida com tudo a grande balança, ó, divina surpresa. Então, todos lá passavam por uma balança, né? E essa balança, meus irmãos, os apontamentos dos anjos eram o que tinham feito aqui na terra. Então, vamos lá. De anotação em anotação, fazia-se mais jovem, olha só, até que, abençoada pelo sorriso do aferidor angélico, a estranha anciã converteu-se em bela menina e moça nos seus 20 anos primaveris. Nossa, meu sonho, hein? Toda a assembleia vibrou de felicidade ante o quadro inesquecível. Intrigado, abeirei-me de antigo orientador e perguntei pela razão da inesperada metamorfose. O esclarecido mentor pediu a ficha da celestial criatura para socorro da minha ignorância, e na folha branca e leve eu pude ler admirado. Nome: Leocádia Silva. Profissão: educadora. Educadora. Existência terrestre: 701.280 horas. Aplicação das horas. Olha o que ela fez aqui na Terra para adquirir do anjo essa juventude no plano espiritual. Olha só. Número 1, mocidade laboriosa. Aí tem 175 mil. Eu não vou ficar lendo os números aqui não, mas ela teve uma mocidade laboriosa, uma grande quantidade de horas sendo laboriosa. O que é mocidade laboriosa? Ela não deixou de trabalhar, né? Magistério digno, quer dizer, foi uma professora que dignificou a sua profissão. Alimentação e higiene, cuidou da sua alimentação e da sua higiene. Estudo proveitoso e atividades religiosas. Ela dedicou grande parte do seu tempo em estudo e atividades religiosas. Repouso necessário ao refazimento, quer dizer, tudo que ela fazia, ela tinha determinada as suas horas para fazer, mas tinha o repouso, né? Serviço extra completamente gratuitos em favor do próximo. Olha o que mais rendeu para ela em horas, em bônus e luz, né? Devotamento aos necessitados. Então, ela dedicou um número de horas a ser devotada àqueles que necessitavam da sua ajuda. Movimentação fraterna em missões de auxílio. Então, ela se movimentava, procurava auxiliar o seu próximo. Noites de vigília em solidariedade aos enfermos. Então, ela atendia os enfermos, passava a noite em vigília, em prece, né? Conversação sadia no amparo moral genuíno. Olha só, conversação sadia no amparo moral genuíno. Quantas vezes nós perdemos tanto tempo, né, com maledicência, com fofoca, com coisas ruins, né, não agradecendo a Deus as nossas bênçãos. Olha aí, ó. E ela, com a sua conversação sadia no amparo moral ao seu irmão, né? Então, não percamos tempo, meus irmãos, né? Variadas tarefas de caridade. Então, ela praticava muita a caridade. Aí, descrito todas essas atividades que essa senhora fazia, no que a tornou o perispírito muito jovem pelo seu bom uso das horas aqui na Terra, né? Aí vem o benfeitor. Compreendeu? Disse-me o orientador sorridente. E ante meu insopitável assombro concluiu: quem dá o seu próprio tempo a benefício dos outros, não conta tempo na própria idade, no sentido de envelhecer. Leocádia cedeu todas as suas horas disponíveis no socorro aos irmãos do mundo. Os dias não lhe pesam assim sobre os ombros da alma. Meu interlocutor afastou-se lépido para felicitar a heroína
e contemplando elevado o semblante radioso do mensageiro sublime que presidia a grande reunião, compreendi o motivo pelo qual os anjos do amor divino revelam em si a suprema beleza da juventude eterna. Contos dessa e de outra vida, irmão X. Nossa, uma história linda, né? E para deixar para nós, para nossa reflexão. Nós envelhecemos o corpo físico, mas à medida que nós envelhecemos o corpo físico de maneira sadia, o que eu quero dizer, meus irmãos, de maneira a dedicar nosso tempo em coisas que vai nos ajudar a melhorar moralmente ao nosso próximo, nós colheremos, né, no plano espiritual, essa juventude, vamos dizer assim, a juventude espiritual, né? Como diz aqui o irmão, não é à toa que os anjos têm uma beleza, né, maravilhosa, porque dedicaram a sua vida a coisas sadias, a ajudar as outras pessoas, a fraternidade, a caridade. E assim é uma explicação, uma história que eu quis contar, porque muitas vezes, meus irmãos, nós deparamos com os idosos muito depressivos, se sentindo inúteis aqui no plano terrestre, não querem mais saber de nada. Mas por que isso? Por que vocês acham que as pessoas envelhecem e se sentem desprezadas, se sentem solitárias, se sentem deprimidas? Primeiro, meus irmãos, porque prestam muito culto à materialidade. Muitas vezes vê o seu rosto envelhecer, vê seu corpo se acabar, e aquilo para ela, né, para aquela pessoa, significa algo muito deprimente, e ele não aceita, não tem aceitação de que nós aqui no plano físico somos passageiros e que nossa carne ela vai embora mesmo, né? Ela vai deteriorar, e à medida que isso acontece, nós vamos envelhecendo, a pessoa vai colocando em sua mente um desprezo por si só. E as outras pessoas também, quando estão jovens, pouco valorizam o ser humano que está ali envelhecido, que está ali doente. Então, o que nós temos de recado para dar para os nossos idosos? Então, procurem sempre ser úteis, ter pensamentos positivos, fazer da sua velhice algo saudável, né? Se alimentar bem, curtir boas leituras, fazer aquilo que dá conta de fazer pelo seu físico, pela sua possibilidade aquilo naquele momento. Porque, meus irmãos, a velhice, ela é uma bênção. Bendito seja aquele que chega na sua velhice e que olha para trás e vê uma vida toda construída na moral, na dignidade, que a sua família dependeu dele e ele fez o melhor. Bendito seja esse irmão, né? Então vamos ter para com os nossos idosos mais amor, mais carinho, mais solidariedade, enquanto necessitarmos de estar com esses irmãos, a ouvir-lhe a sabedoria de suas palavras, porque é uma delícia, né, meus irmãos, quando nós conversamos com a pessoa de idade e ela tem muito para nos contar, muito para nos ensinar. Então valorizemos esse tempo nosso com os nossos idosos, que nós possamos ser acolhedores, que nós possamos ser amorosos, que possamos estar dispostos a fazer o melhor pelos nossos pais idosos, né? Aqueles que estão no nosso âmbito familiar, porque isso será cobrado, né, meus irmãos? Por Deus, tanto aqui no plano terrestre quanto na espiritualidade. E que Jesus abençoe a todos, que fica aí a reflexão de hoje. Que o Pai sempre possa nos dar entendimento, sabedoria. Vamos agradecendo, vamos elevando nossos pensamentos. Vamos colocar aqui uma musiquinha para a gente fazer a nossa prece. Então vamos pedir, Senhor Jesus, que esteja conosco hoje e sempre, nos dando a orientação necessária. Vamos pedir por todos os irmãos
que padecem das dores físicas, das dores morais. Vamos pedir proteção, vamos pedir amparo da espiritualidade amiga por todo o nosso país, por toda a nossa humanidade, em face da dor, em face, meus irmãos, do desequilíbrio que reina ainda no plano terrestre. Vamos pedir a espiritualidade que venha nos intuir a fazer o melhor pelo nosso próximo e por nós mesmos. Vamos pedir a Jesus que esteja sempre conosco em nossos pensamentos, em nossas atitudes, que possamos aprender com Ele a fraternidade. E que assim seja, Senhor Jesus. E que todos tenham uma boa noite.